Olá, investidores, muito bom dia. Começa mais um Bom Dia Mercado, hoje dia 5 de abril de 2016. Eu sou André Moraes, analista da corretora Clear. E hoje o mercado amanhece de mau humor, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Japão caiu, a China é exceção, né? Mas como eu sempre falo para vocês, a Bolsa de Valores da China não é algo para a gente dar muita atenção, né? Sim, a economia chinesa, né? Mas a Bolsa de Valores ela é principalmente formada por investidores individuais e meio que está caindo em momentos que o mundo está subindo, e está subindo em momentos que o mundo está caindo. Então, fora a China, o mundo sofre, a Europa caindo, lá na Alemanha uma queda de quase 2%, os índices futuros americanos caindo mais de 0,5%, 0,6%, 0,7%, muito por conta aí, enfim, sempre alguém tenta explicar o porquê que tem determinado movimento, né? O que todo mundo fala é exatamente no ritmo de aceleração da economia europeia, que é muito lento, né? E o nosso mercado futuro também amanhece aqui com a forte queda. Na verdade, forte não, né? Forte queda foi a de ontem, de quase 4%, né? Amanheceu caindo aí perto de 1%, meio que refletindo o que acontece no mundo inteiro, né? Ontem eu comecei a minha explanação aqui falando exatamente do Ibovespa e de algo que o Ibovespa poderia fazer pela primeira vez desde ele começou a subir, que era ter uma reversão de tendência no fundo de 60 minutos. E pelo menos os preços ainda não chegaram nos alvos, enfim, mas a gente acertou essa direção e com isso, é claro, né, foi possível, além de excelentes day trades, talvez ontem tenha sido o melhor dia do ano para se fazer day trade, simplesmente porque o mercado teve uma tendência só, ele começou devagarzinho, deu a possibilidade de a gente montar umas 4, 5, 6 operações, né, de venda, começou a acelerar e caiu o dia inteiro, não reverteu tendência sequer no minuto, né? Então até no minuto o mercado ficou em tendência de baixo, quer dizer, era só vender no começo do dia qualquer coisa, menos o dólar, que subiu o dia inteiro, né? Que geralmente faz um movimento inverso ao nosso, e ficar vendido, né? Mas foi também possível a gente abrir operações de swing trade, no caso, nas duas ações que a gente tinha aí programado essa semana para operar, que foram JBSS e Braskem. Deixa eu começar falando exatamente do Ibovespa, daqui a pouco eu mostro em que condição estamos aí nessas duas operações, perfeito? Então olha só, esse aqui é o gráfico do Ibovespa, vem numa alta forte que todo mundo já viu, até que na quarta-feira passada largou essa estrela cadente aqui, a gente conversou sobre isso e sobre a possibilidade ou a necessidade de trazer os stops de todas as operações para a mínima dessa vela de quarta-feira. Eu acredito que todos se lembram, todos que assistiram a nossa explanação se lembram, né? Quinta-feira uma forte queda, sexta-feira parecia que o mercado ia se recuperar, né? E ontem o que eu falei para vocês? De uma possibilidade de uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos. Em onda 3, né, que na verdade é o seguinte, quando o preço falha em fazer um novo topo e começa a descer, como desce aqui, é muito provável que ele repita ao menos essa perna anterior aqui, o que daria um alvo para ele perto da região de 48 mil pontos, né, ou seja, em 47.880. Né? Então foi sobre isso que a gente conversou ontem e principalmente com a necessidade de o preço se segurar antes de romper esse fundo. Aliás, quem estava operando comigo ontem sabe que eu dei um nome para esse fundo, né? Se alguém se lembra aí do nome que eu dei para esse fundo aqui, pode colocar aí no chat qual foi o nome que eu dei para esse fundo. Eu achava que o mercado poderia cair ainda mais se esse fundo fosse rompido, e ele foi, né? Lá no meio do dia, por volta da 1 e pouco da tarde, ontem eu nem fui almoçar por conta disso, pela espera aí por ver esse fundo rompido e as nossas operações de venda esticarem um pouco mais. Ele rompeu esse fundo e caiu bastante, né? Então, pela primeira vez desde que o mercado começou a subir, né? Aliás, aqui a gente teve uma consolidação, o mercado rompeu para baixo, depois voltou a subir, não dá nem para falar que esse fundo era muito importante, né? Então, pela primeira vez desde que o mercado começou a subir, desde que ele saiu dos 37 mil pontos, né? É isso aí mesmo, região do Deus me livre aí, né? Que foi o nome que a gente deu para esse fundo. Desde esse momento, o mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, pela primeira vez a gente tem uma reversão exatamente nessa direção, tá? Ou seja, a partir de ontem, né,
nós não podemos mais falar que o gráfico de 60 minutos tem tendência de alta, tá? Quem opera gráfico de 60 minutos agora vai operar na venda. Nós, a maioria aqui, né, que operamos gráficos diários, a gente continua focado na compra da maioria dos ativos, né? O que a gente vai ter que esperar de novo para poder iniciar a operação é que este gráfico de 60 tenha um pivô de alta, né? Então, imagino que em algum momento ele vai subir, vai corrigir de novo, vai deixar um fundo mais alto que o anterior e vai fazer um pivô de alta, né? E aí o momento passa a ficar interessante novamente aqui neste rompimento, tá? Bom, por enquanto é de se imaginar uma queda, como eu falei, até os 48 mil pontos. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do preço quando ele chegar lá, tá ok? Eu tô vendo um comentário aqui do Ítalo, e Vale também deu compra segundo a indicação do estudo de domingo, não é mesmo? Não, Ítalo, não é, né? Eu gosto muito de seguir algumas regras que eu desenvolvi ao longo do tempo, que são regras que me ajudaram a operar melhor, né? Muita gente passa 90% do tempo procurando um novo indicador, ou um novo ponto de compra, ou um novo cruzamento de média, ou desenvolvendo um robô para colocar no MetaTrader achando que vai ficar rico e tudo mais, né? Eu passo 90% do tempo mudando o meu gerenciamento de risco e mudando algumas regras que ao longo do tempo deixam de ser tão eficientes, né? O mercado muda e determinados comportamentos de mercado têm que mudar também, né? Um dos comportamentos que eu mudei há cerca de 5 anos foi em relação ao início das operações de swing trade. Eu já comentei isso com vocês pelo menos uma centena de vezes, né? Mas eu vou comentar novamente. Eu sempre tento falar sobre isso em todas as minhas apresentações. Inclusive ontem a gente falou sobre isso, alguém perguntou se a regra das 11 horas continuava valendo, certo? Pessoal, tente fazer isso porque faz um bem danado, tá certo? Qualquer operação de swing trade que a gente vai iniciar, ela precisa ser feita a partir das 11 da manhã. Qualquer movimento de mercado antes das 11 precisa ser desconsiderado. Por quê? Porque antes das 11 da manhã a gente tem a ação dos amadores no mercado, certo? Isso é ótimo para fazer operações day trade, mas é péssimo para o swing. Quem opera swing trade das 10 às 11 opera a opinião do amador, que na maioria das vezes diverge da opinião do profissional. Então todo movimento que acontece nesse início de pregão, que é aquela primeira meia hora onde as ADRs nem estão abertas e o preço flutua sem uma referência muito grande, e depois a próxima meia hora que os profissionais estão chegando e estão se acumulando e aí começa a aumentar a liquidez e tudo mais, a gente fica fora disso, tá certo? Então a gente combinou de comprar, por exemplo, Vale no rompimento de 12,09, mas isso só é válido após as 11, né? Eu já repeti isso, talvez, como eu falei para vocês, uma centena de vezes, mas todas as vezes que tem algum rompimento antes das 11 e o preço volta, eu escuto aqui o pessoal reclamar, o preço voltou e tal. Então, tente usar essa regra nas tuas operações de swing trade. Nunca, jamais inicie uma operação antes das 11. Mas, André, corre o risco da Vale passar dos 12,10, se a hora que der 11 horas ela está 12,50 e a gente não conseguir operar mais porque o risco ficou grande. Que se exploda. Aí a gente vai perder oportunidade. Oportunidade tem de meia e meia hora no mercado, a gente não perde dinheiro, né? A gente não pode aqui perder dinheiro, porque a nossa ferramenta de trabalho é o dinheiro. Se a gente perde dinheiro, acabou, não tem mais ferramenta de trabalho, né? Oportunidade aparece uma a cada meia hora, tá? Então, pessoal, lembre-se, tá? Talvez isso, eu não gosto dessa regra e vou fazer outra. Mas observe isso e tente usá-la, tá? Tente usá-la porque faz um bem danado. Então, a Vale não deu entrada, tá? Ela não esteve acima. Aliás, eu vou até mostrar o gráfico dela aqui, né? O gráfico é compra acima de 12,09 e qualquer operação de swing trade só se inicia depois das 11, né? Então a Vale teve acima desse ponto às 10h15 da manhã. Aliás, eu não sei se todos aqui puderam acompanhar a sala de análise da Clear ontem, né? Mas a primeira operação que a gente fez em Vale ontem foi a comprar a 11,81. E se vocês puderem dizer aí, se tiver alguém que assistiu essa operação, fale para o pessoal onde que a gente saiu, né? E a gente saiu exatamente porque sabíamos que essa primeira onda para cima e, portanto, aquela compra era uma compra do amador, né? Que o profissional não poderia de forma alguma embarcar numa operação como essa, tá ok?
pode falar aí para onde que a gente saiu, aonde que a gente saiu aí da Vale quando ela subiu aqui nesse candle, que foi exatamente 10 minutos depois de iniciada a operação. E depois conta também, se vocês estiverem aí, por quanto que a gente vendeu Vale no meio do dia e por quanto que a gente zerou a Vale aí no final do dia, né? Em todas essas operações de venda, porque era o que o mercado mostrava naquele momento, tá? Agora, a gente, voltando para o Ibovespa, né, como eu falei, ainda tem um alvo aqui na região de 48 mil pontos, ou seja, eu imagino que tem um pouco mais para descer, tá? Um pouco mais para descer aqui o mercado, né? E por isso a gente iniciou duas operações de venda, tá? Uma é Braskem, no rompimento aqui dessa região de 20,40, essa aqui rompeu a região no final da tarde, ou seja, depois das 11, então a gente poderia ter feito a operação sem nenhum problema. E o segundo ativo foi JBSS, a gente vendeu o ativo aí no rompimento de 10,40, também rompeu depois das 11, né? Na verdade rompeu bem pertinho das 11, se eu não me engano, às 11h10, aqui 47, ó, a 11h05 ele rompeu essa região, no candle das 11h05 para as 11h10, ou seja, aqui a gente já poderia iniciar a operação, e uma operação que se inicia muito bem, tá? Então, a gente tem um ganho aí de quase 5% no papel, e eu já mudei o stop nesse papel, né? Então, para quem me acompanha na sala da Clear, sabe que tem uma sala lá que é só de controle das minhas operações, né? Então, todas as operações que tem em aberto, né, a gente mostra lá para os clientes que estão ali assistindo, né? A JBSS, ela fechou o dia 9,98, dando 4,11%. Eu acho que isso aqui é até preço do after, né? Ela fechou no pregão normal a 9,97. E eu mudei já o meu stop, né? Então, quando aqui está em amarelo, significa que esse ativo teve alteração de stop. Então, o nosso stop já é 10,31. E por que é 10,31? Porque segue outra regra, que é uma regra que a gente criou para as nossas operações, que chama de regra de 3%. É a regra aí que fala quando o preço desce mais do que 3% da nossa entrada, a gente coloca o stop 3% acima no caso de uma venda, tá ok? Eu tenho muito medo desse stop aqui nesse ponto, porque a volatilidade de JBSS é muito grande, tá? É muito fácil o preço voltar desse ponto e pegar o stop, mas enfim, regra é regra, né? A partir do momento que você define e testa e ela te dá dinheiro, simplesmente é melhor cumprir, tá ok? Bom, acho que era isso que a gente tinha para falar nesse início. A partir de agora, vou falando aí, respondendo as perguntas de vocês, né? Eu só peço que vocês coloquem sempre, pessoal, para facilitar a nossa resposta, para que a gente responda até mais de acordo com o que vocês estão pedindo, que vocês coloquem sempre o ticker e também se você está comprado, se você está vendido, se você quer comprar ou se você quer vender aquele ativo, tá? Isso facilita muito aí a nossa resposta, tá ok? Vamos lá. Deixa eu começar aqui com o Mário. Bom dia, estou comprado em Goal 4. Vendo, acho que apesar das quedas de ontem, no médio prazo ela vai embora. Vamos lá. Então vamos começar aqui falando de Goal 4. Eu acho que foi uma recomendação que a gente deu na semana passada, né? Uma compra no rompimento de 2,20, não é isso? Eu não sei se você comprou nesse ponto ou pegou essa recomendação, mas eu me lembro de ter dado essa recomendação aqui em Goal, que foi exatamente aqui o rompimento desse topinho que ela tinha aqui. Olha, eu gosto muito desse ativo, acho que é um ativo, a gente fez um disclaimer gigantesco antes de falar de Goal 4, um ativo de alta volatilidade, um ativo onde você tem que entrar com a quantidade de capital muito menor, enfim, né? Portanto é um ativo bem difícil de se operar, né? Então vale a pena ressaltar isso, tá ok? Mas enfim, tá indo para frente, né? A operação tá acima do nosso preço de entrada e eu acredito que este fundo que ficou aqui no gráfico de 60 minutos, né? Que é os 2,10, sirva como suporte. Então eu colocaria primeiro meu stop abaixo de 2,10 e segundo, deixa o trade fluir, né? Eu não sei se o mercado agora vai cair 10 mil pontos ou se a partir de hoje ele vai voltar a subir e vai subir 10 mil pontos. E ninguém sabe disso. Então é mais fácil seguir a estratégia e, claro, né, indo mudando esses stops, alterando esses stops ao longo do tempo, tá ok? Depois vamos lá. André, estou comprado em CEMIG a 7,45, né? CEMIG 4. Engraçado, né?
no dia que a gente estopou CEMIG, né, semana passada também a gente deu essa recomendação, e na quarta-feira, né, eu me lembro de ter falado para vocês para mudar os stops de todas as operações, porque eu imaginava que o mercado ia cair. Eu acho que a gente estopou CEMIG, eu não me lembro a que preço, né, mas eu acho que foi nesse candle aqui com certeza. No dia que a gente estopou, ela voltou a subir e eu falei, meu Deus do céu, que violinada, né? Mas acabou que depois caiu tudo de novo. E olha só, ela chega perto do próximo ponto importante de stop aqui. Tá? Então, se você, Noronha, está comprado em CEMIG, eu acho que um stop abaixo de 7,30 faz muito sentido, porque se ela perder esse fundo, ela vai perder o fundo do gráfico de 60 minutos, e aí deixa de ter condição de alta nos 60 minutos e deixa de ser interessante ficar comprado no ativo. Tá? Então, eu colocaria o stop abaixo de 7,30, que é exatamente um pouquinho abaixo desse fundo anterior, que nada mais é do que o fundo do gráfico de 60 minutos. Né? E às vezes as pessoas me perguntam como é que você consegue visualizar isso, né? É simples, né? Depois de se olhar 1 milhão de gráficos, você acaba vendo isso com mais facilidade, né? E é o que acontece, né? Aqui a gente tem um fundo bem definido aqui, e abaixo disso aí não vale mais a pena ficar na operação. Então acho que 7,34 ou 7,29, né? Para a gente dar aí alguns centavos aí para o preço brigar nessa região, vale a pena estopar a operação, perfeito? Qual o melhor horário para realizar os trades? Jordão, depende, né? É swing trade a partir das 11, e quanto mais perto do final do dia você fizer a operação, melhor né? Que o fechamento é a opinião do profissional, né? Enquanto a abertura é a opinião do amador, né? Mas swing trade a partir das 11. Agora, no day trade, a gente opera a partir das 10h01, né? Se tiver operando ações, e 9h01 se estiver operando índice futuro ou dólar, né? Não tem horário, né? Na verdade, o início do pregão é muito bom justamente porque a gente briga contra essas distorções criadas pelos amadores, tá? E é interessante a gente observar, né, quão fácil é fazer essas operações nesse início do dia, justamente, principalmente quando tem essas distorções de gaps e tudo mais, aí é bem gostoso, inclusive, operar esse horário, tá? Então, depende muito de que tipo de operação que você vai fazer, tá? E também depende do teu perfil, né? Essa é a minha estratégia com as regras que eu fiz, que cabem muito bem para o meu perfil. Precisa ver se vai se adequar ao seu perfil também, tá ok? Vamos lá. Às 10h15 já inicia os formadores de mercado, eles não são amadores, são credenciados pela CVM. Então opera swing trade às 10h15, né? E, como eu estou falando, se a tua regra diz isso, vai com tudo, né? Eu só opero a partir das 11. A Bolsa da Europa caindo forte, a gente já falou sobre isso. O que acha de trade curto na SUSB? PS, não estou comprado. Bom, vamos lá, SUSB 5, gráfico diário. SUSB 5 está em tendência de baixa no gráfico diário. Se esse trade curto for de venda, porque é claro, né, não faz sentido comprar uma ação em tendência de baixa, eu esperaria romper os 11,90, que é o fundo anterior, tá ok? O problema desse trade aqui em SUSB, nessa venda, né, só para deixar bem claro, né, é que o risco é muito grande, o stop está aqui em cima, né? Então o ideal seria um pouco de consolidação aqui nessa região, para a gente ter um stop aqui por cima e quando romper esse fundo a gente pensar na venda, tá ok? DTEX para compra, é um ativo bem bonito, né? A gente falou dele, foi recomendação do Estudo Domingo há umas 3 semanas, né? Não muito longe do que está o preço, se eu não me engano, aqui neste rompimento. Ela já teve bem melhor, desceu um pouco e voltou a subir. O único problema aqui de DTEX, o Marcelo, é que tem essa resistência aqui nesse topinho, né? Então, de repente, vale a pena esperar o rompimento de 8,13 para imaginar uma nova entrada, tá ok? Vale a pena esperar, portanto, esse ponto, tá? FPJ, GGBR comprado, vamos falar aqui de GGBR4, né? Eu imaginava um muro de concreto aqui nessa região de GGBR, né? Eu acho que a gente conversou aqui com vocês. Cadê? Tá aqui. Que é a mesma história lá que eu falei da Petrobras, né? Então, entre 6,50 e R$7 parecia ter aí um muro de concreto que dificilmente seria rompido. E parecia que na sexta-feira ela ia passar disso, mas ontem perdeu força e desceu bastante, tá? E eu vou te falar uma coisa, esse conjunto de candlesticks é
são o que a gente chama de trilho de trem, né? Eu acho que o trilho de trem é o nome que é dado lá nos Estados Unidos. Aqui a gente chama de ataque contra-ataque, se não me engano. Bom, nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra, não me lembro o que fala onde, né? E é muito interessante observar que a probabilidade maior a partir de agora é do preço voltar nas médias, justamente porque é o que acontece a maioria das vezes que você tem um padrão como esse, tá ok? Dessa forma, como você está comprado, a minha sugestão é colocar o stop muito perto da mínima aí de sexta-feira, que é 6,38. Abaixo disso, stop a operação e volte a pensar nela novamente acima do 7, tá? É acima do 7 que a coisa cria uma melhor possibilidade em GGBR. Esse é um ponto de muita resistência, tá? Vamos lá. Bom dia, André. Comprado em CVC B3. Vamos lá falar de CVC. Ah, muito bonita, muito bonita. Olha só que legal. E você está comprado e eu acho que a gente pode até marcar isso aqui como sugestão para novas compras, né? Porque ela tem aí uma estrutura muito bonita. Eu vou pensar no stop aqui baseado em gerenciamento de risco. Deixa eu só arrumar esse stop aqui. Vamos lá, propriedades 16,10, né? Eu acho que 16,10 já é o suficiente aí para a gente colocar esse stop, ótimo e tal. Acima de 17,40, isso aqui é muito bonito, né? Stop abaixo de 16,10 e o alvo em 21,30. Tá? Só toma cuidado com a liquidez, ela tem uma liquidez mais reduzida, né? Então, por exemplo, ontem, se bem que teve 1.200 negócios, movimentou 6 milhões, né? A não ser que você vá dar uma boletada aí de 1 milhão no ativo, não tem que se preocupar tanto, né? Então, tem uma boa liquidez, a CVC. É um gráfico muito bonito, viu, Angolano? Obrigado aí pela dica. É realmente bonito o gráfico e tem uma boa possibilidade. Para você que está comprado, stop abaixo de 16,10 e boa sorte, tá? E você quer comprar Cosan e BBAS, né? Cesan 3, que é uma ação que caiu ontem, e BBAS 3, que é uma ação que caiu ontem, né? Eu vou te falar qual é a condição que o mercado tem que ter, tá? Para você pensar nessas duas compras, né? Quando a gente tem o gráfico diário em tendência de alta, né? Quando você tem o gráfico semanal acima da média de 72, você tem uma possibilidade de compra em qualquer ativo. É natural que você queira comprar isso aqui. Mas o que a gente ainda não tem é um gráfico de 60 minutos em tendência de alta, né? Então, tanto para uma quanto para outra, o que você precisa para viabilizar uma boa compra é de um pivô de alta, que é exatamente o que? O mercado voltar a subir, derreter, só que deixando um fundo mais alto que o anterior, e aí quando vier esse pivô de alta, você vai comprar no rompimento do que a gente chama de cabeça do pivô. Quando o mercado estiver dizendo para a gente, a partir de agora vou fazer topo ascendente em relação ao anterior e já deixei um fundo ascendente em relação ao anterior, é o momento da compra. Então precisa aí, Angolano, ter um pouco de paciência para entrar nessa nova operação, tá? Mas eu espero que ela venha logo. O Oswaldo está perguntando, aliás, ele está comprado em Qualicorp, né, Qual 3, muito bom, bonito ativo também, um ativo difícil de pegar, né, não foi fácil entrar nessa operação, talvez a única entrada que eu enxergue no papel, mesmo assim com muita dificuldade, tenha sido aqui no rompimento de 14, né, bonita operação, principalmente se entrou aqui, né, um difusor cruzado para cima, ótimo, né, parabéns aí, uma belíssima operação. O mercado para Qualicorp recuou um pouco ontem, o que é normal, natural em dias de correção, mas não tem nenhuma mudança de tendência, muito menos nos 60 minutos, está tudo normal. Penso que um bom stop seria abaixo de 14,17, que é esse fundo aqui, que já funciona como o fundo do gráfico de 60 minutos. E vamos torcer para ela voltar a ganhar força e se embora, tá? Tem muito chão aí para percorrer nos próximos momentos. Se bem que numa operação de reversão de tendência é muito comum, né, o preço encontrar resistência quando atinge 100% do tamanho da onda 1. Foi o que ela fez ontem, né? Mas é normal também que haja um recuo e o preço volte a subir para tentar alcançar aí essa segunda, depois a terceira linha, né? Então, no problem, tá? Eu acho que tá tudo certo aí. Vamos torcer para que Qualicorp consiga fazer isso com os pés nas costas, tá ok? André tá com a pulseira anti-estresse. Se tem uma coisa que não me deixa estressado é mercado, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Durante toda a minha vida, eu tive a felicidade de escolher o que ia fazer. E eu só fiz coisas que
que me dessem prazer, né? Eu não sei se vai ser assim até o resto da minha vida, se não é uma coisa fácil, né? Então eu fui roqueiro enquanto aquilo me deu prazer, depois eu fui líder estudantil enquanto aquilo me deu prazer, depois eu enjoei daquilo de uma forma louca. Eu fui engenheiro enquanto me deu prazer, eu fui trader enquanto me deu prazer, e depois passou a dar muito mais prazer ainda ser analista. Eu deixei de ser trader para virar analista justamente porque eu achei alguma coisa espetacular e acho até hoje. E não me estresso, mas eu me estresso zero com o mercado, cara. Você pode não acreditar, mas das 5 horas da tarde eu simplesmente desligo tudo e a minha cabeça passa aí. Até posso pensar em bolsa, ou posso pensar num livro de análise técnica, ou no curso que eu vou fazer, ou na palestra que eu vou dar, mas eu me desligo do mercado, o estresse é zero, né? Então não, essa pulseira não é anti-estresse não. Vamos lá. Aliás, se vocês perceberem, todos do Team Clear estão usando, né? Depois pergunte pro pessoal aí o que está escrito nela. André, compra em TOTS 3. TOTS 3. Isso é impossível de dar, né? Compra no ativo em tendência de baixa, né? Mas ela deixou um martelo, ótimo. Então, quem está vendido, né? Estopa aí a operação de venda se ela chegar a romper aí 27,70, né? Acabou a operação de venda, parabéns por ela, né? Mas não dá para tradear na compra ativa em tendência de baixa, tá? Então não tem recomendação de compra aqui não. Talvez tenha aí um alerta para quem está vendido, cai fora caso o ativo rompa a máxima aí, pregão de sexta-feira, mas não dá para operar contra a tendência, infelizmente. Tem que esperar um pouco mais de tempo aí. Vamos lá. Estou vendido para swing no dólar. Beleza, é exatamente igual o gráfico de TOTOS, né? Em tendência de baixa. E mesmo na tendência de baixa, é natural que em alguns momentos ele passe por correção. Até seria natural se ele revertesse a tendência, né? Mas não dá para apostar na reversão da tendência quando o gráfico não deixa nenhum sinal disso. Então tá tudo certo, se está vendido, tá ótimo, tá? O dólar está passando por uma correção. Tomara que aqui nessa região, que é onde já está a média móvel, volte a cair, daqui a pouco faça um novo fundo. Se é um swing trade, stop está aqui acima de 3.750 e fica focado na tendência. Tá tudo certo, tá ok? André, realizei lucro em RADL, novo ponto de compra para swing, RADL 3. O Igor gosta bastante do ativo e eu falei no domingo que ele estava distante das médias. Ele resolveu me atender, né? Então ele está recuando até as médias. Espera aí os 60 minutos se armar de novo, né? Os 60 minutos ainda está passando por uma correção. Deixa o gráfico atualizar aqui. Está passando por uma correção. Olha só, esse fundo é muito importante para ela. Abaixo desse fundo aqui ela perde condição de alta nos 60 minutos. Mas nessa região, se você tiver aí uma armação bonita, bota stop a bordo desse fundo. O stop vai ser pequeno. Dá para pensar aí de novo em entrar na operação. Perfeito? Comprado em Elet 6. Elet 6 é o problema aí do Fox. Pois é, Fox, Elet 6 é uma que eu quero comprar muito se ela romper esse topo, né? Se eu não me engano é 11,40 que a gente conversou nas últimas semanas com vocês. Mas ela tá perdendo força, né? Bom, primeiro cuida do stop, né? Ele pode ser aí abaixo de 10,09. Abaixo disso eu acho que não vale a pena ficar na operação. E vamos ver aí se nos próximos dias ela volta a ganhar força, né? Eu acho que tá tudo muito enrolado nessa região, né? E fica muito bonito no rompimento de 11,40, mas precisa romper esses 11,40 para ter uma possibilidade melhor, tá ok? Fibre 3, estou comprado, mantenho Fibre 3. Então, eu vou falar, cara, eu só opero a favor da tendência, eu não gosto de operações contra a tendência, vocês sabem disso, né? É um tipo de regra, eu respeito todas as regras que eu criei ao longo do tempo, né? E essa eu respeito muito, né? Porque todo mundo que eu vi operar contra a tendência acabou perdendo dinheiro. Então, na contra-tendência eu sempre acho que tem que encerrar logo, tá? Ou colocar um stop muito curto, né? Como eu acho que tem aqui em Fibre, né? Ela desceu aqui, ainda não fez novo fundo. Então, primeira coisa, pensa nesse stop aí abaixo de 29,80. Abaixo disso não fique de jeito nenhum, tá? Ela não tem nenhum elemento gráfico que mostre uma reversão, portanto não dá para apostar nessa compra ainda, o difusor está cruzado para baixo. E se você for imaginar um alvo, pense num alvo pequeno também, tá? Bate essa média aqui, por exemplo, né? Foi onde, das duas últimas vezes que o mercado veio, foi a resistência e depois disso ela voltou a cair. Então, o alvo aqui provavelmente vai ser pequeno, no máximo aí até 33, não deixa, ou não cria uma expectativa muito maior que essa para não ficar tempo demais na operação, tá ok?
Vamos lá. Estou vendido em Petro 4. Qual que é a melhor saída e stop? Eu que te pergunto isso, você que tem que saber, né? Essa estratégia, quando você usa na operação, né? Não é só de entrada, é também aí de saída, né? Então você que tem que dizer aonde está o seu stop, qual que é o teu alvo na operação. Mas eu vou falar aqui. Agora, é um tipo de erro que não pode cometer novamente, cara. Quando entrar na operação, sempre tem a saída ganhando e a saída perdendo definida, porque senão é um tripé de uma perna só. Quer dizer, se você soltar esse tripé de uma perna só, ele vai cair, né? Nem com duas para esse negócio em pé. Tem que ter essas três: ponto de entrada, ponto de saída se der certo e ponto de saída se der stop. Para o tripé parar e a sua estratégia passar a funcionar, tá? Primeiro, o Petri bateu naquela resistência lá, naquele muro de concreto que a gente falou dos 900, não conseguiu passar, aliás, a máxima dela foi exatamente 9, muda para o gráfico para mim, por favor, aí, a máxima dela foi exatamente 9 aqui nesse pregão aqui, acho que se não me engano de quarta-feira, e ela voltou a corrigir. Olha só, ponto de suporte desse negócio é 7,30, então se eu tivesse vendido nessa operação, contra a tendência no gráfico diário, eu esperaria no máximo esse alvo aqui de 7,30, tá ok? Agora, tá difícil de arrumar um stop para essa operação que seja perto, né? Por quê? Porque ela caiu com muita força, né? A melhor operação do dia foi exatamente na Petrobras que a gente fez aí. Uma belíssima operação, por sinal. O mercado ontem ajudou. Portanto, eu iria para um gráfico de curto prazo para pensar nesse stop, tá? Ou seja, acima de 7,70 stop essa operação, justamente porque o gráfico diário nem tem condição de queda, é só o gráfico de 60 corrigindo e descendo, quem sabe daqui a pouco até entrando em tendência de baixa, mas o gráfico diário não tem essa condição. Então stop acima de 7,70 já é o suficiente, tá ok? Vamos lá, bom dia André, dá para continuar em rumo 3? Qual o ponto de stop? Vamos lá, provavelmente mudou, né? A gente falou dessa operação na semana passada, ela já foi lá para cima, já voltou, o stop estava aqui embaixo e eu agora acho que o stop já pode ser abaixo desses 3,30, tá? Abaixo disso ela vai começar a se enrolar muito, tá? Bom, lembra que quando a gente falou dessa operação teve aquele disclaimer gigantesco que é o mesmo que eu fiz em relação a Goal, em relação a JHSF. Toma muito cuidado, um ativo complicado, tem um monte de gap, entra com pouco capital, enfim, aquele disclaimer de 3 páginas, né? Então, se você observou tudo isso, né, tá tudo certo, segura esse papel, pode até ser que ela volte e te dê stop, mas se subir, eu acho que vai subir tanto que vale a pena correr esse risco de ver esse mercado voltar, tá? Muito bonito o rumo 3, Chico, eu seguraria esse papel por mais um tempo, tá? Vamos lá, Tietê 11, é a antiga Get, né? Tá, é um gráfico muito bonito também, acima desse ponto aqui, Mosquito, 15,60, tá? Eu acho que vale a pena uma compra, stop aí abaixo de 14,30, tá? Que é o fundo anterior. Tá bem bonito mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Bom, vamos lá. Aonde que a gente falou dessas operações de day trade? Então, durante o pregão, né, eu tô na sala de análise da Clear Corretora. E a gente fica lá durante todo o dia, o meu foco é muito para quem está iniciando, falo de coisas que eu considero importante, trabalho muito a questão da estratégia ser levada do começo ao fim das operações, tenho um foco muito grande no swing trade, mas é claro que uma sala sem operações day trade, durante todo o dia, é uma sala chata, né? Porque operação de swing trade às vezes demora 2, 3, 4 dias para dar retorno e você não tem o que ficar falando sobre ela, eu nem gosto de olhar, né? Operação de swing trade durante o pregão, eu gosto de falar dela nos últimos minutos do pregão, que aí você já tem o profissional agindo e determinando aonde vai fechar o preço, né? E a gente considera aquele o preço mais certo do dia, o preço de fechamento. Então a gente faz algumas operações de day trade caso o mercado se mostre para a nossa estratégia, né? Para você participar dessas salas, durante todo o mês de abril, tá gratuito, então você pode participar, deixa eu só ver se está funcionando aqui, tá sim. Você pode participar vindo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse é o site da Clear, tá? Você, para entrar, é www.clear.com.br. Você vem aqui, abaixa um pouco, vem aqui em Trading Room, onde estão lá os professores e analistas. Nós temos 2 salas. Aqui é a sala dos professores, onde ficam o Igor e o Neto. Geralmente essa sala trabalha full, com mais de 1000 pessoas lá dentro.
E aqui também a sala de análise, onde ficamos eu, o Bo, o Fernando Góes e o Rafael Figueiredo. É uma sala que também trabalha aí durante todo o pregão com mais de 1000 pessoas, né? Geralmente com mais de 1000 pessoas. Para você entrar nessa sala, mesmo não sendo cliente, é só vir aqui, digita o seu nome, clica aqui em criar, vai abrir esse programinha que é um Java, né? Você clica em abrir, ele vai rodar essa plataforma que vocês estão vendo aqui, tá? Que é uma plataforma Blackboard, tá? Quando você entrar, você vai ver que tem várias salas. A sala principal, sala 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Eu fico aqui na sala principal, tá lá um aviso, essa aqui é a tela do meu computador lá, lá da Clear, né? Que essa sala entrará no ar às 10 da manhã, e justamente porque eu tô aqui com vocês esse horário, né? E às 10 da manhã eu já vou estar lá online com os meus alunos. Então é nessa sala onde eu falo das operações. Além disso, você tem outras salas. O Fernando Góes é um cara muito bom, opera de uma forma muito agressiva, diferente até do que eu gosto de fazer, mas com muita competência. Tem a sala também do Bo Williams, que é o professor de todos nós, meu, do Igor, do Góes, enfim. Tem a sala do Rafael Figueiredo, que é mais voltada para as operações de swing trade. E além disso, tem essas duas salas de controle de operações. Então, todas as operações de swing trade que eu tenho, em aberto ou engatilhado, com os pontos aqui, então tudo aqui durante todo o pregão, rodando online, quando o pregão está aberto, isso aqui é atualizado o tempo inteiro, tá? Então fica o convite, eu estou saindo aqui agora, vou lá para a sala de análise, daqui a 10 minutos já estou lá ao vivo, e portanto fica o convite para vocês participarem a partir de agora, perfeito? O pessoal está pedindo para indicar livros sobre mercado, ó, um livro muito bom que me ajudou no meu começo foi um livro do Alexander Elder que se chama Aprenda a apenas se transformar em um investidor / operador de sucesso, do Alexander Elder, tá ok? E mais alguns dias, algumas semanas, né, eu vou lançar o meu livro, que não sei bem ao certo se vai ser esse o nome, mas a princípio é Se Afastando da Manada, né? A minha editora disse que esse nome está errado, deveria ser Afastando-se da Manada, mas é um nome, Afastando-se da Manada é um nome feio, então a gente não sabe ainda o nome do livro. E eu estou tentando uma parceria com a Infomoney para a gente conseguir entregar esse livro pelo preço de custo para vocês. Talvez o livro vai ser gratuito, a única coisa que vocês pagariam é o envio, né? Justamente porque eu acredito muito nesse mercado, eu acredito que o mercado já me deu tanta coisa e eu preciso sempre retribuir isso para os novos investidores, para quem está chegando, para quem precisa definir uma estratégia. Então a gente está tentando de tudo para que a gente consiga entregar esse livro pelo preço do envio apenas. Espero que a gente consiga. Então nas próximas semanas vai ter esse bom livro aí, tenho certeza, pelo menos que me ajudou bastante. Tomara que ajude vocês também, tá? Pessoal, tô indo lá para a sala de análise da Clear, todo mundo convidado, vamos ver lá, tem que bater mais de 1000 logo cedo, né? Então conto com a presença de vocês, um abraço e até mais. Tchau!